Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples, basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Já cansamos de dizer isso aqui, faz parte da nossa reflexão diária, que o sofrimento é inevitável na nossa vida. Porque somos criaturas, porque somos falíveis, porque somos precários. E não é nenhum problema a gente reconhecer isso. Às vezes a gente interpreta de maneira muito equivocada o sofrimento como uma consequência do pecado. Eu gosto de ver além. O sofrimento, ele é natural em todo aquele que é criatura. Porque nós sofremos de limites. Nós não somos perfeitos. Mas ao mesmo tempo, o sofrimento pode ajudar essa imperfeição a ter sentido. Quando nós descobrimos naquilo que nos machuca, de maneira sábia, como diz a música, as pedras que podem ser lapidadas. O ser humano, minha gente, ele tem uma capacidade de superação impressionante. Chamam isso de resiliência, né? Eu já expliquei isso aqui. É igual o inverno. Nós estamos numa época muito bonita. Se você sobe a Campos do Jordão, você vai ver que as árvores estão todas nuas. Caíram as folhas, porque não é tempo de vaidade. Se aquela árvore quiser sobreviver, ela não pode insistir em manter as folhas verdinhas. Você olha para aquela árvore e você até tem a tentação de pensar, morreu, acabou, pode descer o machado nela aí que não serve para nada, vamos fazer lenha. Mentira. Aí quando você chega final de agosto, início de setembro, aquelas árvores já estão todas renovadas. Aquilo que parecia morto está cheio de vida agora. Minha gente, nós precisamos fazer a mesma coisa toda vez que nós somos visitados pelos invernos da vida. A gente precisa se concentrar no essencial. O que nos mantém de pé? Aí você começa a elencar e você vai riscando as bobagens que nós vamos assumindo ao longo das nossas vidas. O que nos mantém de pé? São os compromissos sociais? O que nos mantém vivos? São as festas que a gente participa? Tudo isso é importante quando nós temos condições. Se você passa por uma dificuldade financeira, por exemplo, você tem que cortar custos. Não é assim que funciona? Porque se você não corta custos, você vai à falência. Ah, tudo bem, eu tinha condições de ter um jardineiro, eu tinha condições de ter uma pessoa que me ajudava na cozinha e eu tinha uma arrumadeira. Aí de repente seu marido perde o emprego ou reduz o salário dele, você vai ter que fazer uma redução. É a resiliência dentro do contexto familiar, é a gente ser capaz de se adaptar às novas condições financeiras. Da mesma maneira como um diamante em estado bruto, a gente pode nem reconhecê-lo, porque ele não parece ser diamante, porque ele ainda não passou pela lapidação. O diamante em estado bruto é uma pedra igual às outras. Só o olho clínico, o olho técnico identifica que ali dentro tem brilho. E por isso, o golpe duro para poder retirar os excessos. A gente é a mesma coisa. Diamantes em estados brutos que precisam ser lapidados. Diamantes que necessitam o duro golpe da lapidação, para que a gente possa fazer brilhar o que existe por dentro. Muitas situações
não vão nos chegar no momento em que nós queremos. O tempo tem o seu ritmo. E aqui entra aquela questão inicial. A dimensão profética do meu batismo me denuncia. Então eu diariamente me denuncio. E isso também é profecia. Você se perguntar: você ser capaz de olhar para você? Você ser capaz de olhar para o que você está vivendo e se perguntar: o que eu preciso fazer para me adaptar a isso? Para eu não sofrer além da conta, para eu ser capaz de administrar esse momento difícil com sabedoria, com dignidade. E aí, ainda que você não tenha a resposta clara diante dos seus olhos, você está com condições de prosseguir. Nem sempre a gente consegue. Encontramos todo dia pessoas que fracassam nos seus sofrimentos. Pessoas que não sabem viver a contradição da dor. Porque a dor é um território contraditório. Quando nós somos visitados por um sofrimento agudo, é como se a coerência do mundo fosse embora. É como se a gente não tivesse condições de ajuntar as peças do mosaico que somos, ou dar significado a cada parte. A dor, ela parece que estilhaça a nossa inteireza. Porque às vezes a gente, por causa da dor que sente, a gente toma decisões precipitadas. Eu mesmo acompanhei um caso de uma senhora que perdeu o marido e o filho num acidente, e ela já aos 50 e poucos anos queria de toda maneira adotar uma criança imediatamente à morte, à perda daqueles entes queridos. É claro que não é sábio fazer um negócio desse. A opção por adotar uma criança não pode ser uma maneira de fugir da minha dor. Porque quando uma pessoa que nós amamos é retirada do nosso meio, o nosso mundo perde a coerência. Mas essa perda pode ser temporária. Quando pela força da ressurreição nós começamos a resgatar a memória daquele que nós amamos e que nos deixou, e trazemos essa pessoa para o nosso dia a dia de outra forma, que não é mais física, não é mais material. É impressionante, minha gente, como é dom de Deus em nós a resiliência. A vida é assim mesmo, nós somos criaturas, nós adoecemos, nós morremos, e é claro que esse é um alento. Eu sei que é um conforto para o coração da gente pensar: Deus me tirou. O que Ele dá, tudo que nasce um dia morre. É claro que a gente não gostaria que morresse tão cedo, a gente gostaria que todo mundo morresse velhinho, doente na cama em casa, né? Sem aquelas aparelhagens de UTI horrorosas, estendendo uma vida que nem é vida mais. A gente gostaria que todo mundo que a gente ama morresse lá com 100 e poucos anos e apagasse como se apaga uma vela, sem sofrimento. Mas não é assim. É natural que no momento em que você perde o seu filho, você sinta que Deus lhe causou um prejuízo. É uma visão ingênua, mas acontece. Depois a própria vida nos amadurece para pensar que aquilo não foi Deus. É o acontecimento natural da vida. A vida está entregue à liberdade de ser o que pode ser. Então nós estamos abertos, nós estamos entregues às mãos dessa vida, onde acidentes podem acontecer por negligências nossas, ou até porque morremos naturalmente. O corpo morre. A cada dia nós vamos perdendo a vitalidade, e por isso a experiência do cuidado é tão importante para que essa saúde seja mantida. Por isso os exames periódicos, a gente vai ao médico, procura para descobrir a tempo as doenças que, se não descobertas a tempo, podem nos matar, sim. É a vida. Somos nós parceiros de Deus aí na manutenção de tudo isso, mas de vez em quando não dá certo. De vez em quando não dá certo. Por mais que a gente tenha lutado, por mais que a gente tenha tentado, a vida vem e nos rouba o que temos de mais precioso.
A vida é cruel, gente, e é cruel para todo mundo. Não é cruel só com você. Onde existe vida humana, ali existe crueldade. Infelizmente, o que é a crueldade? Vamos especificar isso, né? Para não dar a impressão que Deus está sendo cruel com a gente. Porque definitivamente eu serei sempre um defensor de Deus. Eu não acho que Deus nos manda doença para nos ensinar nada. Eu acho que Deus sempre quer o bem da humanidade, o amor, a beleza, a bondade. Agora, ao entregar a obra criada a uma regra interior e livre, que existe dentro de cada condição criada, nós estamos sujeitos às leis. E o mistério de Deus, nessa hora, minha gente, acontece. Porque Deus nos fala muito mais quando nos calamos do que quando falamos. Você imagina se Deus ficar interferindo em tudo o tempo todo? Ele retira a liberdade do mundo, né? Mas tá bom, a gente acredita que quando a gente reza, Ele nos atende. Eu não estou entrando nesse mérito. Eu estou só dizendo que quando uma coisa ruim acontece conosco, não cabe perguntar por quê. Deus nos dotou de capacidade de resiliência, que é a gente mudar de forma, suportar o que está acontecendo e depois a gente reassumir de uma maneira ainda mais madura a nossa aventura de ser quem somos. A vida, quando ela é cruel com a gente, porque ela tem uma dimensão cruel, sim, eu preciso ser capaz de assumir aquela minha dor, olhar para ela com muita maturidade, esperar o tempo para que isso fique harmonizado dentro de mim e depois decidir. Não é sábio, depois de perder o marido e o filho num acidente, que eu saia correndo para adotar uma criança como se eu pudesse substituir a dor sentida por uma criança. É possível que eu jogue sobre esta criança um fardo tão terrível de ser levado, que eu vou ser cruel com ela também. É que nós temos medo. Nós temos medo da solidão. Nós temos medo do impacto que os acontecimentos ruins causam na nossa alma. Mas não há outra maneira de superá-los senão enfrentando-os. A morte faz isso. A morte retira de nós a coerência. E durante aquele período de luto, nós somos jogados a um contexto onde nós assumimos um novo jeito de ser. E aqui está a sabedoria. Quando Deus participa do nosso processo, quando o coração tem fé, quando a fé faz parte do processo daquela pessoa, essa resiliência se torna um processo natural. E ainda que a gente fique revoltado, que a gente fique chateado, e é natural que seja assim, porque nós somos precários, é natural que sentimentos mesquinhos também aconteçam no coração de pessoas boas, só não é natural que ele prevaleça. E tudo que nos é dado, um dia também nos é tirado pelo próprio movimento da vida. Não é porque Deus é cruel, não, é porque é um movimento natural da vida. Porque as pessoas vão embora não é só quando morrem. Tem mãe que tem uma dificuldade muito grande quando o filho vai se casar, por exemplo. Quando um filho resolveu montar o próprio apartamento, ela cai de cama, deprimida, toma 3, 4 antidepressivos, só porque o menino foi embora. Não é assim? Você conhece gente assim? Eu conheço assim um monte. Por quê? Estão com medo de viver a adaptação de um novo tempo, de olhar para aquela casa e ver que não tem todos mais aqueles filhos correndo para lá e para cá, mas que você pode descobrir dentro de você situações que você ainda não pôde viver porque a casa estava cheia de gente. Aí você começa a se beneficiar com a casa vazia. Não é tão ruim assim. Ah, padre, você fala isso porque não é com você. Eu sei. Mas eu também experimento a minha solidão. Eu sei como é positiva essa solidão quando bem administrada. Às vezes a nossa visão prática é a maneira que nós temos de ser cruéis e justificados pelo bom senso, não é assim?
Não é assim que muitas vezes nós somos cruéis com o outro? Quando, amparados no nosso bom senso, nós nos sentimos de ter o direito de ter uma visão prática. Pode observar na sua vida. Você pode até estar muito satisfeito com tudo que você alcançou, mas isso não é o suficiente para lhe manter em pé. Sua alma carece de mais conquistas. E não importa que você esteja com 80 anos, a gente nunca deixa de conquistar. Há sempre alguma coisa que mereça o nosso empenho. Ainda que possa parecer pequeno, é empenho. Vale a pena ir buscar. Ainda que eu já esteja no fim da minha vida, eu nunca quero deixar de buscar. Porque é essa busca que nos mantém vivos. Recruta dentro do seu coração a resposta que não nos vem facilmente. É a resposta que a própria vida vai nos dando. A gente não pode se iludir. Muitas perguntas que a gente faz ao outro, não é o outro que vai nos responder. É o próprio movimento da vida, minha gente. É a vida que nos responde. Quantas coisas eu quis que os outros me dissessem e os outros não eram capazes de me responder naquele momento, e eu fui me adaptando a não ter respostas e fui convivendo com a minha não resposta, e de repente tudo estava respondido dentro de mim sem que alguém abrisse a boca. Por quê? A minha resiliência, a minha capacidade de me adaptar àquela situação foi o instrumental, foi o trem por onde me chegou a resposta. A resposta viaja para chegar até nós. E qual é o trem, qual é o veículo por onde a resposta viaja? O próprio tempo. Espere o tempo de Deus para você, sabe? Espere essa dor se acomodar dentro do seu coração. Nós passamos tanto tempo rezando, às vezes nós passamos tanto tempo fazendo sacrifícios, jejuando, fazendo isso e aquilo, gestos religiosos, vamos à missa, vamos ao culto. Toda essa luta nossa religiosa para poder um dia ter o direito de dizer que nós já temos um coração que sente pelo menos alguma coisa do que Jesus sentiu. Todo o empenho da religião, do processo religioso em nós, é para nos dar condições de dizer isso. Hoje eu consigo sentir, ainda que seja só 10% do que Jesus foi capaz de sentir. Que era justamente a capacidade que ele tinha de se identificar com os imperfeitos, de amá-los, de não rejeitá-los, de querê-los por perto, de curá-los, de fazê-los amigos. Porque isso é que conta, minha gente. Não é o tanto de resposta que nós achamos, mas é a condição que a gente tem para prosseguir. A vida é assim. Não é fácil para você, não é fácil para mim, mas nós queremos prosseguir. Eu não quero ficar parado. Eu não quero ficar estacionado no meu processo humano. Eu quero ter condições de dar passos diariamente na direção desse futuro que me espera. Eu quero prosseguir. Eu quero avançar. Eu quero me superar diariamente. Eu quero saber um pouco mais do que já sei. Para isso eu leio, para isso eu estudo, para isso eu não me contento com o último livro lido, eu quero outro. O que nos move é a gana. Bem administrada, é claro, né? Porque senão vira ganância. A gana, o desejo, a vontade de ir além. E o que é o desejo? É a satisfação? Não é não. O desejo não é a satisfação, o desejo é a ausência. O que me move não é o que eu tenho, o que me move é o que eu não tenho. E isso é fantástico. O que nos move como pessoas não é o que nós já alcançamos, é o que ainda não temos que nos move. Não é assim? Na nossa vida espiritual afetiva é a mesma coisa. De vez em quando nós somos abatidos pelas dificuldades e nós precisamos viver a resiliência. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Sempre
a gente precisa articular o que se foi com aquilo que a gente ainda vai ter. A vida fica muito mais bonita quando a gente consegue administrar com sabedoria essas duas realidades, o passado e o futuro. Mesmo porque o presente, esse momento que nós temos agora, é a articulação de dois tempos, um que eu não tenho mais e o outro que eu nem sei se terei. Então essa sabedoria, me colocando na possibilidade de ver o meu tempo presente como uma oportunidade de fazer valer o passado que eu tive, com todas as dificuldades, com tudo aquilo que me foi penoso, e ao mesmo tempo não permitir que o que me foi penoso me impeça de sonhar um futuro melhor. Você que participa da minha vida de maneira tão direta, você que me acompanha, você que é meu amigo, eu tenho refletido cada vez mais no conceito de amizade, enquanto um vínculo que nos fraterniza, que nos coloca, ainda que a gente não participe da vida um do outro no dia a dia. Quando nós identificamos pessoas que estão articulando sonhos semelhantes aos nossos, num tempo onde tem tanta guerra, onde tem tanto desentendimento pelo mundo afora, a gente encontrar pessoas que estão fazendo o seu esforço pessoal de estabelecer pontes ao invés de quebrá-las, de não permitir que o preconceito nos afaste uns dos outros, que o preconceito nos impeça de conhecer pessoas que às vezes a gente julga mal. Num tempo onde o mundo tem sido tão cruel, a gente diminuir a crueldade no espaço que nos é possível. Você identificar pessoas que estão fazendo isso também. Isso gera uma amizade, uma fraternidade cristã, ainda que um outro esteja lá na Indonésia e eu aqui no Brasil. Saber que aquele homem que ama numa língua diferente, com costumes diferentes, está buscando os mesmos ideais que eu, me torna amigo dele, ainda que a gente nunca frequente a casa um do outro. Olhar nas marcas daquilo que a gente viveu ao longo deste ano, o aprendizado para aquilo que a gente pode viver a partir de agora. Volto a dizer, a dificuldade do meu ano foi muito grande, mas ao mesmo tempo tão em paz, tão visitado pela esperança, porque é isso que Deus me move a viver. Eu não posso dar testemunho da minha fé se eu estiver desanimado com a vida, por mais tribulações que eu tenha. Talvez você saiba, tenha me escutado contar, um dos episódios difíceis da minha vida este ano foi que a minha casa caiu, literalmente. Uma chuva muito forte em Taubaté, a estrutura do meu telhado não foi construída de acordo como deveria ser para suportar, um volume de água muito grande. Entrou água por todos os conduítes, eu perdi todo o piso de madeira, perdi os quartos, o teto de gesso da casa toda caiu, desabou. Foi uma coisa muito triste. Eu me lembro que eu estava viajando e quando eu cheguei em casa, a Teca, eu já vi pelo jardim, já vi que alguma coisa muito séria tinha acontecido. Foi no dia 9 de março isso. Quando a Teca me esperou descer do táxi, ela me abraçou já chorando, lembro direitinho como se fosse hoje. Ela me falou assim: por favor, fique calmo com tudo que você vai ver. E quando eu entrei, gente, foi uma visão horrível, de você ver o fruto do seu trabalho, do seu empenho, as suas coisas, tudo destruído, a casa, aquela estrutura que até então condensava afeto, que era o seu lugar de descanso, não existe mais. Você não pode dormir, você não pode deitar, você não pode sentar. E de repente a porta da cozinha ficou aberta, e no meio dos destroços todos, naquela destruição toda, daquela sujeira toda, quem me surge correndo pela casa, feliz, sem saber o que acontecia? O Luca, o meu cachorrinho. E foi impressionante como Deus me curou através daquela criatura naquele momento, sabe? Ele com aqueles olhões arregalados, feliz porque eu estava chegando em casa, sem saber o significado daquela destruição, mesmo que ele nem sabia que aquilo estava destruído, Ele só queria me encontrar. O amigo dele tinha ficado 15 dias longe, viajando, e estava voltando naquela hora. Ele não tinha a menor intenção de me olhar com algum outro olhar que não fosse a da alegria de me ver chegar. Eu me lembro que eu sentei no chão e abracei aquela criatura e chorei tudo o que eu precisava chorar. E é como se naquele momento Deus me fizesse entender, através do não entendimento do Luca, da tragédia, de que a vida pode ser sempre bonita, desde quando a gente encontre um motivo, ainda que seja pequeno, para a gente recomeçar a nossa história.
que é uma casa destruída? Nada, é um prejuízo financeiro, é. O que a gente não pode permitir é que a casa caia dentro de nós. O que a gente não pode permitir é que a estrutura que nos sustenta possa ruir, através dos problemas que a gente enfrenta. Eu não tenho um filho para me abraçar quando eu volto. Talvez você tenha. Talvez você tenha pessoas que possam significar todos os seus desastres, todas as suas tragédias, no momento em que você chega em casa e que te abraça. Naquele momento, o abraço da Teca foi um sustento para mim. Mas o que Deus falou em mim, através daquela criatura, que não entende nada de tragédia, identificar naquele momento a voz de Deus falando em mim, da mesma maneira como falou a Francisco de Assis, através da natureza, através dos bichos, né? Me comprometeu ainda mais com tudo aquilo que eu precisava deixar cair dentro de mim, junto com aquela casa. Porque às vezes não é só uma parede que cai, não é só um teto que desaba. São estruturas humanas dentro de nós que precisam ruir. O nosso apego, quem sabe? O nosso apego ao que é material. E de repente, quando eu olhei para tudo aquilo que materialmente a gente pode reconstruir, e eu vi o meu amigo que não poderia ter sido reconstruído se ele tivesse sido morto. Da mesma maneira como nós olhamos para um pai, para uma mãe, para um filho, e você perceber que aquilo não é material, que pode ser reconstruído, que se a doença nos leva, se a morte nos abate, não tem como recomeçar aquela pessoa de novo. Uma parede você reconstrói, um teto você arruma, um portão que caiu você levanta, um jardim que ficou destruído você reconstrói. Agora uma pessoa não. Um ser humano será sempre a maior preciosidade que nós podemos ter na história, na nossa história pessoal. O amor que a gente ama, o perdão que a gente concede, tudo aquilo que a gente vive no dia a dia da nossa casa, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos amigos. Naquele momento, o abraço do Luca, o sorriso, né? aquele olhar sorridente para mim, me dizia só isso. Que bom que você voltou, ponto final. Que bom que você está aqui, ponto final. E aí, depois que a gente encontra alguém que nos diz que bom que você está aqui, com um rabinho que balança, ou com uma voz que é possível ser dita, que bom que você veio, que bom que você chegou, que bom que você faz parte da minha vida, então nós estamos no caminho certo, minha gente. Este ano quero paz no meu coração. Então vamos fazer a nossa parte, né? Quero a paz, então eu vou construir nas pequenas coisas. Eu vou construir nos meus relacionamentos. Eu vou fechar as portas que eu preciso fechar para tudo aquilo que é nocivo para mim. Posso ter coragem de fechar portas, por mais doloroso que seja fechar aquela porta, porque eu sei que aquela porta aberta não me traz paz. É mudança de vida. Fim de ano é uma época maravilhosa para a gente fazer balanço. O comércio faz balanço. O comércio identifica o que dá prejuízo, o que não. E o bom empresário é aquele que modifica o que está lhe causando prejuízo. O bom empresário é aquele que, no momento em que faz o balanço da sua empresa, ou da sua loja, ou da sua vendinha que seja, descobre que ele precisa mudar algumas atitudes no seu jeito de trabalhar, no seu jeito de agir, para que ele não continue amargando prejuízo. A mesma coisa nós precisamos fazer através da nossa vida afetiva. Começar a prestar atenção nos relacionamentos que nós alimentamos ao longo do ano. O que é nocivo para nós nesse relacionamento? Estabelecer, pontuar, é direito. É direito meu, é direito seu. De você olhar para a estrutura da sua vida e ter direito de mudar o que você achar que vai ser melhor para a sua liberdade pessoal, para o seu jeito de ser de Deus. Criar essa paz, você ser o construtor da sua paz. Você estabelecer dentro da sua casa a quebra dessas barreiras que tanto nos afastam. Eu gosto de dizer sempre isso. É muito fácil a gente construir faixas de Gaza dentro de casa. É muito fácil a gente apartar o nosso irmão da nossa vida. Eu falo isso para você através daquilo que eu experimento no meu dia a dia. Como é difícil a gente articular os afetos de maneira saudável, de maneira equilibrada.
Ser amado demais faz mal, ser amado de menos faz mal. A paz é o momento em que nós estabelecemos um vínculo que realmente nos dá condições de ser quem a gente é. Quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. Esse é o significado da comunidade cristã. Nós podemos ser amigos, sim. Amigos da palavra que nos une, amigo do evangelho que nos congrega, amigos do sacramento que nos alimenta, amigo dos encontros também, amigo da intimidade. O que nós não podemos abrir mão é de estabelecer essa fraternidade universal. Nós precisamos ser amigos da humanidade, nós precisamos alimentar uns pelos outros esse sentimento de respeito que me faz olhar para o outro com o respeito que ele merece, de não me sentir no direito de invadir o que eu não posso, ou de tratá-lo com desrespeito, de impor-lhe fardos que não são dele. Essa amizade é tão bonita, minha gente, quando nós descobrimos que cada um, no lugar em que vive, com as pessoas com quem convive, está travando o mesmo ideal, lutando pelo mesmo ideal. Nós queremos ser pessoas melhores. Dia 15 de dezembro eu fui ordenado padre. E eu acompanhei, mesmo sem responder, porque é impossível, eu acompanhei as manifestações de pessoas do Brasil inteiro, dizendo: ô padre, parabéns pelo seu dia. E eu fiquei pensando no significado de tanta gente querer me parabenizar naquele dia, e eu fiquei percebendo essa teia delicada que nos une, né? Eu sou um padre que participa da vida dessas pessoas, eu sou um padre que sou amigo dessas pessoas sem saber que sou. E que essa amizade, essa fraternidade, ela é alimentada de maneira espiritual, não é nem presencial, não. Sabe, eu saber que alguém está querendo o meu bem neste momento, ainda que não participe da minha vida, ainda que não bata na porta da minha casa, ainda que não esteja comigo no meu dia a dia. Essa fraternidade é possível quando nós identificamos que nós queremos o bem do outro, que eu queira somente o bem do outro. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce, novo em cada amanhecer. Oh, oh, marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce, novo em cada amanhecer. A conversão é isso. É quando você olha para tudo aquilo que está marcado em você, pelos acontecimentos, e você permite que a graça de Deus atue sobre aquele território que está machucado, sobre aquele território que foi ferido. Volto a dizer, o ano foi difícil para todos nós. Eu tive as minhas dificuldades, você teve as suas. Eu tenho as minhas feridas, você tem as suas. E agora, só que nós não queremos virar este ano permitindo que essas feridas continuem nos determinando. Nós só queremos que elas nos ensinem, que elas nos levem a tomar novos posicionamentos. É bom isso. É bom você perceber que Deus agiu na sua vida através daquilo que foi ruim, que Deus modificou suas perspectivas. Isso é conversão, minha gente. É quando nós damos a Deus de realizar em nós aquilo que sozinho nós não sabemos fazer, ou não temos coragem. Conversão é você dar a Deus o direito de realizar aquilo que você não consegue nem tem coragem de realizar sozinho. Tantas coisas no meu jeito de ser, eu não posso modificar sozinho. Posso fazer o meu esforço diário, mas eu preciso dessa ação de Deus. Conversão é cura, é modificação de rumo, é reorientar o rumo. Da mesma maneira como o dia nasce e me dá a oportunidade de ver todo o seu ciclo de novo. Amanhã nós teremos uma manhã, teremos uma tarde, teremos uma noite. Esse ciclo eu sei de cor, mas tudo o que acontecerá ao longo desse ciclo para mim será uma surpresa. Aonde vou, quem eu encontrarei, o que escreverei, o que falarei, e tudo isso pode estar a serviço da nossa conversa. É você olhar para o ciclo desta vida que nunca termina. Sempre teremos noites, sempre teremos manhãs, madrugadas, tardes, oportunidades, horas à nossa disposição. E agora?
o que fazer com a hora que eu tenho, o que fazer com o dia que eu tenho, o que fazer com o novo ano que está diante dos meus olhos. O que no meu coração eu quero que neste ano seja mais nobre, o que no meu coração eu quero que neste ano seja mais elevado. Olho para as marcas que ficaram, olho para esses sonhos que eu tenho, concilio passado e futuro de maneira sábia, a fazer com que essa conciliação esteja me dando um presente de qualidade. Que apesar da vida ser difícil, nós nunca temos de parar de sonhar. A gente morre muito quando a gente para de sonhar. A gente morre demais quando a gente idealiza e não sonha. Quando eu acordo sabendo, da mesma maneira como o dia será uma surpresa, eu não sei o que ser. Por mais que eu tenha uma rotina programada, calculada, quem disse que Deus não pode me surpreender? Quem disse que alguma coisa de miudinha pode acontecer e me provocar uma alegria? Não sei. Quem disse que isso não pode acontecer? Então olhar para a vida que a gente tem, para este ano que a gente tem, é como se a gente desse a Deus o direito: olha, Senhor, eu quero ser surpreendido por um novo tempo. Eu quero permitir que as minhas destruições, que tudo aquilo que ruiu em mim este ano, seja de profundo ensinamento, que me encha de sabedoria, que me conceda a graça de identificar tudo o que em mim pode ser ainda mais bonito. Que esse é o nosso desejo. Retornar cada vez mais o nosso jeito de ser bonito. Belo, justo, verdadeiro. A realidade é muito atraente quando ela condensa essas três realidades. Ela é bela, ela é justa, ela é verdadeira. Quando nós nos dispomos a viver o cristianismo, outra coisa a gente não quer, senão permitir que a beleza de Deus esteja refletida em nós, que seja refletida nas nossas atitudes. Como é que um cristão reconhece o outro? Na maneira como se acolhem. Eu posso dizer bonito que eu vivo o Evangelho, que eu sou ministro disso, ministro daquilo, eu sou padre, eu sou profeta, mas se eu trato mal uma pessoa que se aproxima, eu dou um contra-testemunho para ela. Eu gero nela uma descrença do meu cristianismo. E o pior, eu fico descrente de mim mesmo. Que a grande armadilha do diabo em nós é quando ele nos faz ficar presos a essas mesquinharias que desabonam o que nós sabemos do nosso cristianismo. Porque não é o julgamento do outro que me derruba, é o que eu me faço quando deito a cabeça no meu travesseiro e eu sei que eu não agi de maneira cristã. É assim, minha gente. Cada vez mais permitindo que essa luz chegue na nossa consciência, transforme radicalmente o nosso jeito como olhamos para nós, o jeito como olhamos para o outro, essa luz que inunda o nosso quarto, retirando tudo aquilo que é penumbra, que nos faz tropeçar no meio do escuro. Quando o quarto está escuro demais, é um perigo andar nele. A gente tropeça, a gente pode se machucar. Uma mente que não está iluminada por Deus, ela se machuca o tempo todo. Por quê? Porque lhe falta essa luz que lhe orienta, que lhe permite andar com segurança. E Deus ilumine cada vez mais a nossa consciência. Esse é o projeto de vida que nós precisamos ter para 2015. Que a nossa consciência esteja cada vez mais iluminada, para que Deus nos dê condições de reconhecer onde é que nós erramos, onde é que nós somos mesquinhos, onde é que nós não estamos agindo de maneira bela, justa, verdadeira. Aí sim nós estamos adentrando o ano como todo cristão precisa adentrar, com a responsabilidade que nos coloca semeadores da vida que queremos colher. Por isso, seja honesto. Olhe para as sementes que você tem semeado na sua vida, olhe para as sementes que você tem semeado na vida do outro. Eu não sei o que você faz com a sua dor. O que eu sei é que às vezes eu busco no caminho errado a solução dela. E pode ser que você também busque errado.
Às vezes nós vamos no lugar errado, às vezes nós vamos com as pessoas erradas, às vezes nós vamos às situações erradas, querendo dar solução aos problemas da vida. É impressionante às vezes como Deus me dá a oportunidade de sair da teoria assim, um espaço rápido de tempo. Quando de repente me chamou ali no cantinho do palco, uma moça muito jovem, e ela me disse assim: ô padre, que bom lhe encontrar aqui hoje. Há 4 dias que meu filho morreu. Há 4 dias que eu sepultei o meu filho de 5 meses. E veio eu, meu marido, a minha mãe, meus filhos. A gente veio buscar a ressurreição aqui na Canção Nova, para a gente ter força para celebrar o 7º dia dele. Eu achei bonito porque a Carolina saiu lá de Varginha, com toda a família dela, para vir aqui tentar entender os avessos da vida. Às vezes a gente não suporta olhar para o lado certo, o lado direito, o lado convencional. A gente precisa entrar nos avessos. Os avessos sustentam as tramas da vida. E nem sempre é fácil a gente chegar até eles. Sobretudo quando um coração de mãe precisa descobrir a graça de continuar de pé, a força para continuar viva, mesmo quando tudo é tão contrário a ela. Reconciliar esses contrários, sabe? Essas coisas miúdas do dia a dia, a gente passa pela experiência o tempo todo. Quantas vezes acontecem coisas contrárias a nós, palavras que dizem para nós, um olhar, um gesto. Agora, no momento em que um drama como esse se estabelece na vida da gente, perder um filho, ter que sepultar uma pessoa que você gerou e que há tão pouco tempo estava no mundo. Esse contrário, ter que dar conta disso. Ter que dar conta deste momento de vida, deste retalho. Às vezes eu gosto de dizer que a vida é semelhante a uma coxa de retalhos. E a gente precisa ter a sabedoria de descobrir que a vida não será feita somente de retalhos felizes. Mas a sabedoria consiste também em a gente não deixar nenhum retalho fora. Precisa colocar todos. Precisa colocar tudo para que a nossa história seja completa. A dor da Carolina, a dor de tantos de nós e tantos que nos assistem nessa hora, que talvez pessoas que a gente nem sabe que existem. Nem sabe que existem aquelas pessoas. Eu não sei, você não sabe. E neste processo de não saber, quantas pessoas hoje estão lá com a coxa da vida, com o retalhinho na mão e falam: e agora? Onde é que eu vou costurar isso? Onde é que eu vou dar jeito de colocar esse retalho? Uma vez que a gente não pode jogá-lo fora. Você já deve ter experimentado isso. Quantas vezes você ficou com o retalho na mão sem saber onde colocá-lo? Quantas vezes você ficou ali no silêncio do seu tempo, do seu quarto, na sua sala, da sua cozinha? E agora, o que eu faço com isso? A Carolina disse que veio buscar a ressurreição. Com 4 dias. 4 dias de morte e a luta já querendo se estabelecer. É tão bonito isso, minha gente. Quando a gente corre atrás do avesso daquilo que nos faz doer. Quando a gente corre atrás do avesso daquilo que a gente não entende. Eu não vou ficar só com esse lado direito, só com aquilo que eu consigo ver. Eu vou correr atrás. Às vezes as pessoas descobrem os mais estranhos caminhos. Alguns buscam a droga, alguns buscam a solidão, alguns buscam a bebida, alguns buscam as respostas mágicas. Ela não. Ela quis vir para cá. Quem sabe ouvir uma palavra, encontrar alguém, rezar um pouco. Ser encontrada por pessoas que acreditam na ressurreição e então assim ser tocada
pela força deste contrário, dessa ressurreição, e preparar-se para celebrar bem o 7º dia da partida do Miguel. Minha gente, quantas vezes eu encontrei jovens drogados, pessoas bonitas, drogadas, porque não sabem o que fazer com a vida. Quantas vezes você deve ter encontrado pessoas alcoolizadas, que transformaram do álcool um vício terrível na sua vida, porque não sabem conviver com os problemas que têm. Caminhos errados, o avesso errado, o contrário errado. Quando na verdade, no momento em que a morte se estabelece, que a perda se estabelece, que o sofrimento se estabelece, nós precisamos buscar ser os mais verdadeiros possíveis. Nós não podemos entorpecer a nossa alma. Nós não podemos entorpecer a nossa cabeça, a nossa mente, não. Nós temos que erguer a cabeça e vamos buscar a solução. Não temos como mudar o fato, então a gente permite que o fato nos modifique. Eu não posso alterar os acontecimentos, então eu vou permitir que os acontecimentos me alterem. Eu preciso estar de sabedoria nessa hora. Meu filho não pode ter morrido em vão. Aquele sofrimento não pode ter passado em vão por nós. Alguma coisa a gente vai ter que aprender com isso. E assim como a Carolina veio para cá buscar um pouco de alívio para este momento de dor, e quem sabe reconciliar os contrários que a vida colocou dentro dela, quem sabe você hoje também possa fazer isso. Eu não falo nada do que eu não acredite, eu também não falo nada do que eu não busque. É a dinâmica desta vida, é a dinâmica desse programa. Tentar descobrir uma direção espiritual. Alguma coisa que nos sustente no momento em que tudo parece ser frágil dentro de nós. Não vá fazer o de errado que você estava planejando hoje, não. Muda a direção. Não vai encontrar na solução fácil, não. Busque ainda que seja o caminho mais difícil, mas busque alguma coisa que possa lhe fazer bem. Não vai entorpecer a sua cabeça com medicamentos, com drogas, não. Com álcool, não. Não vá se entorpecer de coisas ruins. Queira a palavra que faça bem. Queira a palavra de Jesus. Queira o olhar redentor deste Deus maravilhoso que nos ajuda a colocar as coisas no lugar. Dá trabalho, mas é muito bom. Saber que Deus está do nosso lado, nos ajudando a reconciliar os contrários. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Melo sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Padre Fábio, o medo às vezes é falta de fé. A gente precisa distinguir bem, né? Porque há medos que são positivos, né? O medo é uma reação nossa, é uma reação humana. E não é só nossa, né? Os bichos também têm medo. Que está diretamente associado à proteção. Quando eu sinto que a minha vida está sendo atentada, eu tenho medo. Então eu me resguardo. Não é assim? Se você está exposto a uma situação de risco, a gente precisa ter medo. É natural que a gente tenha medo. É bom que a gente tenha medo. O que a gente não pode é fazer com que o medo seja determinante demais e que a gente pare de viver por causa dele. Todo mundo tem medo. A gente tem medo de ficar sozinho, a gente tem medo de ser abandonado, a gente tem medo de ser traído, a gente tem medo de perder o emprego, a gente tem medo que não vai dar certo. Tudo isso é experiência que passa por nós. Quando a gente começa a administrar também isso, você começa a criar esperança. O único jeito que você tem de minimizar o poder do medo é você alimentar essa esperança que faz a gente ir para frente. Então, se eu tenho medo e se eu vivo numa cidade insegura, eu crio o meu esquema de proteção, mas eu não deixo de viver por causa desse medo. A fé, ela diz muito mais respeito a um jeito de ser, porque a fé é uma atitude, né? Ela não é como é que eu poderia dizer isso? Toda vez que nós falamos de uma pessoa de fé, nós estamos falando de atitudes que aquela pessoa tem que demonstram aquilo que é a fé. A fé é quando você não tem todos os dados claros, escritos. A fé é justamente isso. Eu não tenho todas as informações, eu não tenho certeza absoluta, mas eu confio.
Quando eu dava aula na faculdade, eu tratava muito a fé como intuição. O que é a intuição? É quando você olha para uma determinada realidade, não é? E você pensa assim, vai dar certo. Aí alguém pergunta para você, mas por que você acha que vai dar certo? Não sei, estou achando que vai dar certo. Isso é uma intuição. A fé, eu acredito que seja uma intuição ainda mais elaborada, sabe por quê? Porque ela é nos dada por Deus. Como é que Deus nos dá a fé? Toda vez que nós acreditamos. Toda vez que nós nos colocamos na vida em atitude de fé, isso aumenta dentro de nós. É aquele otimismo bonito que você percebe na pessoa. Você sabe que a pessoa tem dificuldades, você sabe que a pessoa tem 1000 problemas, ela teria 1001 razões para desistir, mas ela permanece de pé. Por isso que Nossa Senhora, Maria, é colocada como a mulher da fé. Ela tinha 1000 motivos para desanimar. Imagina você estar no Calvário, vendo a crucifixão do seu filho, lembrar de todos os projetos que ele tinha, de tudo aquilo que ele prometia, a instauração do reino, e nada daquilo estava acontecendo, muito pelo contrário, era a plena humilhação que ela estava presenciando, seu filho. Mas ela acreditou, Maria foi a mulher que acreditou, e em muitos momentos da sua vida, ela nos demonstrou o significado da fé. Ela fazia, ela agia, ela não era uma mulher que ficava esperando as coisas acontecerem. Ela teve medo? Claro que ela teve medo, mas a fé foi maior do que os seus medos. Então, neste aspecto, a fé nos ajuda a lidar com os medos. É o cultivo de uma esperança operante, isto é, eu não fico negligenciando, é igual aquela coisa, eu confio na proteção de Deus, então eu ando pela estrada a 180 por hora. Não, isso não é honesto, isso não é justo com a proteção que eu estou pedindo a Deus. Como é que eu vou pedir a Deus que me proteja, se eu não faço a minha parte do milagre? Então aí, todos os que estão comigo dentro do carro vão ter medo mesmo. Aí eu, de maneira imbecil, falo, eu tenho fé em Deus, Deus me protege. Não, isso é uma imbecilidade. Ter fé é você perceber que foi se instalando dentro de você uma atitude de bom senso. A pessoa tem bom senso. Se você quiser reconhecer uma pessoa de fé, basta perceber isso. Ela tem bom senso para fazer a análise das coisas? É uma pessoa equilibrada? É uma pessoa que dá realmente um conselho que está de acordo com a situação? Que a experiência de fé é tudo isso, minha gente. É atitude, é existencial. A fé é existencial, isto é, ela passa o tempo todo pela nossa existência, por tudo aquilo que é próprio da nossa vida. E quando a gente vive bem esse processo de fé, quando eu deposito a minha confiança nas mãos de Deus, quando eu confio nas mãos de Deus os meus problemas, as minhas dificuldades e faço a minha parte, eu não preciso então ter medo. O medo é quando a gente tem aquela consciência, rezei e pedi a Deus, mas não estudei para fazer a prova, então eu vou para a prova com medo, não vai com fé. Agora, se eu estudo, se eu faço a minha parte, e peço a Deus que aconteça tudo da melhor forma, então eu não tenho medo, mesmo que eu não passe. Ontem eu estava dizendo isso para uma amiga minha, ela estava ansiosamente pedindo uma coisa a Deus, e eu falei para ela assim, cuidado, porque você pode estar pedindo a Deus aquilo que não é vontade dele. Ah, mas como é que eu vou saber, Padre, qual é a vontade dele? Não sei. Coloque nas mãos dele, faça a sua parte, e se não der certo, acolha aquilo que não deu certo como uma vontade dele para a sua vida. Esse é um grande problema, né? Às vezes nós rezamos pedindo a Deus o que a gente quer, mas nem sempre o que a gente quer é o melhor para nós. Se você oferecer comida a uma criança e mostrar para ela que tem bolo de chocolate e tem uma salada de verdes, é claro que ela quer o bolo de chocolate. É muito mais agradável. Agora eu pergunto, o que é melhor para essa criança? O bolo de chocolate ou a salada verde? Se você for escutar o que o seu filho pede, você vai dar o bolo de chocolate. Mas se você for atender de acordo com a necessidade dele, você vai dar a salada verde. E às vezes na nossa vida de oração acontece a mesma coisa. Nós ficamos insistentemente pedindo a Deus o bolo de chocolate, mas Ele sabe que para a nossa vida o melhor é a salada verde. Faça o esforço para tudo acontecer, mas se não der certo,
descanse. Não fique amargurado porque não deu certo, não. Porque às vezes Deus está nos privando de muitas coisas. Às vezes Deus está segurando muitas coisas para que não aconteça ali. Justamente por causa disso, não é o melhor para nós. Mas essa tranquilidade a gente precisa ter. A nossa raiva, ela nasce das nossas expectativas. A gente fica muito irritado porque nós criamos expectativas em torno das realidades. E como a gente espera que seja assim, e geralmente a vida nos decepciona, porque as nossas expectativas são altas demais, então o nosso processo de ira, ele é sempre provocado por causa das expectativas excessivas que nós temos. O que é o excesso de expectativa? Muitas vezes a falta de simplicidade na vida, né, gente? Quando você percebe que a simplicidade é um caminho seguro, por quê? Ela lhe indica para aquilo que pode ser. Não significa que nós vamos viver sem sonhos, não. Mas a gente vai começar a ser um pouco mais realista com aquilo que a vida pode ser. Né? A gente não vai ficar projetando demais. Por que eu sinto muita raiva do outro? Porque eu espero do outro que ele seja aquilo que eu quero. Eu fico esperando uma resposta. Eu quero que o outro seja como eu projetei. Muitas vezes me irrita. Eu quero a competência que o outro não tem. Então a gente acaba projetando em cima do outro uma série de necessidades nossas que acabam prejudicando, né, e provocando dentro de nós a raiva. A raiva, a ira é um processo muito perigoso porque nos emburrece. É um processo que nos retira da racionalidade. Pode observar, cada vez que a gente fica muito irritado, a gente perde a capacidade de ser racional. Você diz realmente o que você não queria dizer. Você fala bobagem, você magoa, você machuca. Então, controlar a raiva é, primeiro, baixar um pouco as expectativas. A gente ser um pouquinho mais humilde, a gente ser um pouquinho mais simples. O mundo não tem que ser do jeito que eu quero. E quando a gente começa a modificar a relação com as pessoas, permitindo que elas sejam elas mesmas, sem as nossas projeções, quem sabe a gente começa a se irritar menos. Nós nos irritamos muito por causa do estilo de vida que nós temos. Eu me lembro quando eu era criança, né? As luzes da nossa casa apagavam mais cedo. Elas eram desligadas muito mais cedo. Então a gente dormia mais tempo. Você pode observar que as nossas cidades, as nossas casas são cada vez mais iluminadas. E nós, para dormir, nós precisamos produzir um hormônio, né? Que é provocado justamente pela ausência de luz. Então, se você está num lugar muito estimulado por luzes, é bem provável que você faça a produção desse hormônio de maneira tardia. A melatonina, né, ela faz a gente dormir. Ela induz o processo do sono. É um calmante natural que o seu organismo produz, mas você tem que permitir a produção. Se você fica se estimulando demais, com muita televisão ligada, muita tela de computador, muita luz acesa dentro de casa, essa produção de melatonina ela é mais atrasada. Então ela vai ficando mais tardia. E aí você dorme menos. Quem dorme menos? Digamos que você só dorme 5, 6 horas por noite. Ao final de uma semana é bem provável que você esteja com uma irritabilidade muito maior. Então há todo um aspecto psicológico, que é essa projeção das expectativas sobre o outro. Eu quero que tudo seja perfeito, e na hora que eu vejo que não é perfeito, eu me irrito. Mas há também esse aspecto biológico. Nós estamos cada vez dormindo menos, a nossa irritação é cada vez maior, nós somos estimulados o tempo todo, a gente se cansa muito, a gente não dá ao corpo o devido descanso, naturalmente a gente prejudica a qualidade das nossas relações. Então, pensar na saúde e dormir um pouquinho mais cedo é você preparar o seu dia de amanhã. Então, quando você dorme mais cedo, de maneira disciplinada, e às vezes a gente fica à toa, não tem nada para fazer, fica lá. Tem gente que é assim, né? Fica estimulado o tempo todo. Não. Faça um momento crie essa tranquilidade necessária. Aliás, uma das coisas que me ajudou muito depois que eu mudei do convento para minha casa agora é não ter mais o meu ambiente de trabalho onde eu durmo. Não pode. Tem que ser diferente. Você entra no seu quarto é para dormir. Aí liga a televisão e fica lá. Aquilo tudo estimula a você produzir de maneira mais tardia ainda essa melatonina, que é o que faz justamente você dormir. Ajuda no processo
do relaxamento, da profundidade do sono, da qualidade do sono. Você descobrir que seguir Jesus é você dormir cedo, é você comer certo. Por que isso influencia no seu seguimento a Jesus? Porque quando você tem qualidade de vida, quando a sua vida é saudável, você fica melhor para o outro. Quando você tem disciplina, quando você come certo, você dorme certo, você fica melhor para lidar com o outro. Isso é biológico, é resultado, o corpo é programado. Dá a ele o estímulo e ele será estimulado para aquilo que você programou. Ele dará uma resposta a partir do que você programou. É muito interessante, por exemplo, quando você pega uma atividade física. No início você aguenta andar 5 minutos na esteira. Se você é disciplinado nos 5 minutos, aquilo vai aumentando para 10, aquilo vai aumentando para 15. Daqui a pouco você está correndo 1 hora e não há cansaço mais em você. Porque você estimulou o corpo a lhe dar uma resposta que você antes não tinha condições. Então a vida é assim, ela é toda alinhavada. Eu estou irritado. É muito fácil dizer isso. E é muito fácil a gente se justificar. Machuquei o outro, porque eu estava irritado. Me desculpa. Não. Qual é a causa da sua irritação? Está vendo que existe uma causa que antecede essa resposta simples, muito fácil? Vamos parar de dar resposta muito simples. Estou irritado demais. Mas por que está irritado? Dá uma olhada na sua vida. Começa a perceber se o seu jeito de viver está favorecendo ou não o processo dessa ira, dessa irritação. E o Chalita já falava, de maneira muito interessante. A raiva nos deixa burros. Quando você está com raiva, você perde tudo. Você realmente perde as estribeiras, você fica ignorante. Não é por aí. Quando a gente eu, por exemplo, às vezes entro num processo de trabalho, eu faço de tudo para ir dormir o quanto antes. Terminou o evento, eu preciso dormir. Porque no outro dia eu tenho que enfrentar outro evento. Quando eu me disciplino para fazer as coisas, eu dou conta de fazer os 11 dias de evento. Se eu não tenho disciplina nesse processo, se eu fico até muito tarde, jantando e conversando, batendo papo, no outro dia eu não tenho qualidade para a minha evangelização. A vida é assim. Ou a gente se disciplina, ou daqui a pouco nós não estamos dando conta do que precisamos fazer. E essa disciplina, ela é tão necessária quanto a oração. É um conjunto, é alinhavado. O ser humano é um conjunto. Ele não pode ser analisado a partir de resposta muito simples. Então, se está muito irritado, procura descobrir o que você pode mudar na sua rotina. Toda vez que você passou pela experiência de esperar uma resposta, certamente o seu coração se encheu de ansiedade. É natural que quando a gente esteja esperando por alguma resposta, o nosso coração viva aquele processo de contradição. Estranho, né? Um processo estranho. Porque na contradição a gente esquece o que a gente é, a gente esquece o que a gente pode e a gente acaba ficando na mão do outro. Esperar uma resposta do outro é muitas vezes a gente se colocar na mão do outro. É a gente depender do outro. É como você que fez uma entrevista para um trabalho que você muito precisa. Você fica na mão daquele que trabalha lá no departamento de pessoal da empresa e você acaba dependendo daquilo que ele achou sobre você. E é neste momento que entra a contradição dentro do nosso coração. Que por mais que a gente tenha segurança daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente pode, sempre passa na nossa cabeça a possibilidade de que o outro não tenha conseguido ver o valor que a gente tem. Talvez no momento da entrevista você tenha ficado nervoso e aquilo tenha colocado entre você e a sua verdade um filtro. E infelizmente o outro que está ali do lado, avaliando o que você é, tenha percebido muito mais o seu nervosismo que a sua capacidade. Enfim, esperar por uma resposta é sempre um processo de preocupação, de ansiedade, porque a gente nunca sabe o que o outro verdadeiramente encontrou dentro de nós. E não são raras as vezes em que esse processo se instaura dentro de nós, porque às vezes a gente nem sabe qual é a resposta que nós estamos esperando. A vida é um processo de respostas o tempo todo, mas muitas vezes a gente não sabe o que é que a gente espera. Por isso algumas ansiedades tomam conta de nós. É como se a gente não soubesse o que vai acontecer, como é que vai ser,
porque a gente ainda não sabe nem muito bem qual é a pergunta que a gente fez. Então, se a gente não sabe qual é a pergunta, fica difícil esperar uma resposta. E às vezes na vida, minha gente, nós encontramos pessoas que parecem que estão esperando uma resposta eternamente, por causa do processo da ansiedade que vive. Como se estivesse dependendo também constantemente de uma aprovação do mundo, como se estivesse constantemente dependendo de uma aprovação da sociedade, das pessoas com que convive. Mas é aí que entra a experiência do amor de Deus. Cada vez que nós fazemos uma experiência religiosa, nós estamos fazendo uma experiência que quebra o processo da contradição, que reorganiza, que traz uma nova harmonia ao coração. Religião é você religar as pontas que estavam desligadas. Quando nós estamos esperando uma resposta, de alguma maneira nós estamos com uma ponta desligada, porque a gente precisa que o outro venha atar esta parte da corda que se soltou. E o amor de Deus na nossa vida é justamente para colocar dentro de nós a reforma necessária, a cola necessária para fazer com que a ponta volte a se unir à outra que estava desligada. Por isso que quando a gente tem Deus no nosso coração, todo esse processo de espera da vida se torna mais harmonioso, menos angustiante. Ter Jesus no nosso coração é isso. É a gente começar a enfrentar o processo de perguntas e respostas que essa vida nos dá o tempo todo. É a gente enfrentar o processo das esperas de maneira mais equilibrada. Quem tem Deus no coração sabe esperar pelo tempo das coisas. É uma mágica? Não. É um processo de aprendizado constante. É um processo que nos coloca na luta por compreender aquilo que nem sempre a gente compreende com facilidade. Quando Deus entra no nosso coração, Ele traz calma. Com calma a gente analisa melhor a pergunta, com calma a gente espera melhor pelas respostas. Quando a gente olha devagar para a nossa vida, quando a gente olha sem muita pressa, a gente tem possibilidade de enxergar os detalhes que a pressa não nos deixa. Quando a gente olha com calma e sem pressa, a gente tem a oportunidade de perceber melhor a realidade. E aí aquelas angústias que são naturais deste processo de espera vão por água abaixo, ou ficam amenizadas. Quando nós esperamos uma resposta de alguém que não nos conhece, a nossa ansiedade é dobrada. Mas quando nós sabemos que aquele que vai nos dar as respostas nos ama, fica diferente. Quando nós entendemos a vida como um processo de resposta de Deus na nossa história, a gente começa a ficar mais tranquilo, e por isso o amor de Deus tem o poder de nos transformar, colocando calma dentro de nós, serenidade, harmonia. Porque se eu espero por alguém que me ama, eu tenho certeza que a resposta que aquele que me ama vai me dar será sempre favorável para a minha vida. Confie no amor de Deus. Que isso não seja uma teoria na sua vida, não. Confiar no amor de Deus lhe devolve essa serenidade que você precisa para viver. Saber que Deus está cuidando da melhor resposta e vai responder de um jeito que lhe será favorável. Deus não é seu inimigo. Deus não é um opositor à sua felicidade. Deus não é alguém que está de olho nos seus defeitos para lhe punir. Não, não é isso. Deus não está muito interessado naquilo que você fez de errado, porque isso que você fez de errado só pode ter valor se você usar a seu favor. Não é para punir, não é para nos colocar na culpa, não. É para despertar dentro de nós o desejo de vitória. Eu uso aquilo que me foi desfavorável para o meu crescimento. Essa é a resposta que Deus nos dá. Deus nunca tem uma resposta de condenação, porque a condenação ela só é possível para quem já terminou, para quem já morreu, para quem já não quer mais nada, para quem já não está esperando mais nada. Mas para nós que estamos vivos, mesmo que portadores de inúmeros defeitos, a salvação é a única realidade a ser anunciada. E aí, hoje nessa noite nós não temos outra coisa a lhe anunciar senão isso: a resposta que Deus tem para você. Seja ela qual for, pode ter certeza, é favorável a você. Está a seu favor. É para o seu crescimento. É para a sua felicidade.
Sua presença é valiosa para nós. Nos diga o que achou deste vídeo nos comentários, inscreva-se para não perder os próximos capítulos e convide outros a fazerem parte desta comunidade.